Olá, amigos, tudo bem? 4h20 da tarde, tá no ar o Estação Notícia de hoje, uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região. Acesse 14news.com.br e fique muito bem informado. Nesse período de festas de fim de ano, estamos fazendo uma retrospectiva do Jornal da Sua Tarde, que completa 4 meses no ar, trazendo os fatos e os principais destaques de Botucatu e, claro, toda a nossa região. Temos também convidados especiais, histórias curiosas e, claro, muita informação. Confira, a partir de agora, a entrevista que preparamos para hoje. Bem-vindo! Você está no Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Estação Notícia. Oferecimento Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada. No coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir. E você nos acompanha através do Facebook e do YouTube do Agência 14 News. Também no Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, no Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Já está aqui no estúdio conosco o Dr. Alexandre Naime, infectologista, que tem um amplo trabalho bem antes da pandemia, mas principalmente de divulgação e de reconhecimento durante todo esse período que nós estamos vivendo desde março do ano passado, quando foi decretada a pandemia. Antes de mais nada, doutor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo à Estação Notícia, tudo bem? Boa tarde, na verdade sou eu quem agradece o convite de conhecer o novo estúdio de vocês, né? Realmente inovador esse formato que já vai para a TV, que já é um formato de podcast, mas também ao vivo, resgatando tudo que a gente tem de bom da rádio num novo formato. Parabéns, muito bom estar aqui com vocês. Doutora, eu gostaria de começar falando de notícias positivas, desse reconhecimento que você teve, né, desse prêmio recente também, uma homenagem mais do que justa para quem tanto fez e continua fazendo por toda a população, né? Independente daqui de Botucatu, da região, onde você atua com muito mais vigor, mas o simples fato, né, de se colocar à disposição para prestar esclarecimentos é um grande avanço, é um passo de uma conquista muito grande. Eu imagino que a vida não deva ter sido fácil, né? Muitas convocações, muitos convites, para que todos os dias praticamente você estivesse, né, nos veículos de comunicação, levando esclarecimentos e informação a toda a população de uma forma geral aqui no Brasil. Na verdade, esse é um reconhecimento para um trabalho muito longo, né? Desde a época que eu tinha acabado de me formar, na época da residência, eu percebi que a comunicação dos profissionais de saúde com a mídia, com a população, era algo extremamente importante. Um dos meus maiores inspiradores foi um médico, na verdade ele não chegou a exercer medicina, mas vocês conhecem o Chacrinha. Ele fez 6 anos de faculdade, mas logo saiu para a rádio. Ele tinha uma frase que dizia o seguinte: quem não comunica se estrumbica. E eu via isso muito com os pacientes, às vezes as famílias não entendiam o que estava acontecendo, a mídia vinha procurar informação, e faz mais de 10 anos que eu tenho um canal de divulgação científica que está albergado no site drbarbosa.org, com ramificações no Instagram, @drbarbosa, no Facebook, Alexandre Leme Barbosa, YouTube, porque na verdade a informação ela é valiosa quando ela é compartilhada. Isso com a comunidade que você vive e com também os outros colegas médicos e profissionais de saúde. E isso motivou minha escolha no segmento da carreira de ser professor, né? E além de médico infectologista, eu sou professor da Faculdade de Medicina e divulgador da ciência. E nesses tempos de pandemia, nada tão importante quanto uma informação de qualidade. Vocês que são da área da imprensa e do jornalismo sabem o estrago que as fake news sempre fizeram e agora fazem ainda mais, né?
E dentro da ciência tem um tipo de fake news chamado pseudociência, que é um tipo de estudo científico feito ou com má intenção ou com qualidade ruim, que também tem o mesmo estrago. E foi por tudo isso que a Sociedade Pan-Americana de Infectologia me concedeu a medalha Isidro Zavala, que é uma medalha aos jovens infectologistas até 45 anos, por conta do trabalho que a gente fez aqui no Brasil de divulgação científica, de entrevista. E eu agradeço também a vocês da mídia de Botucatu, porque posso dizer, não só em relação ao 14 News, mas aos outros veículos de comunicação que sempre se empenharam em averiguar a veracidade da notícia, informar a população de forma correta, cortar as fake news já no seu início. Então, na verdade, esse prêmio é para todos nós, né? Botucatu está dando um exemplo como comunidade, sabe? O governo o executivo, junto com o pessoal da Câmara Municipal, junto com o pessoal da Justiça, né, do Tribunal Eleitoral, quando foi necessário, os órgãos de imprensa, a Faculdade de Medicina, o Hospital das Clínicas, até o setor privado, né, Unimed, e todo mundo junto contra a pandemia. Imagina se o Brasil tivesse o mesmo tipo de união, todas as esferas em combate à pandemia, como tudo não seria muito melhor. Dr. Alexandre Naime, quando a gente fala da informação, sabemos que ela é primordial em todas as áreas. Na medicina, claro, na área da saúde não é diferente. E principalmente ela ajuda demais na questão da prevenção de muitas doenças, enfim. A falta dela é muito prejudicial, a falta da informação, que não é o caso que a gente viu em toda a questão da Covid-19. Porque desde o início, todos os veículos, eu acho que todas as frentes de discussão sempre se colocaram à disposição para colocar a informação sempre em primeiro plano. Ainda a questão da falta do entendimento, ou a ignorância que eu digo, não da falta da informação, mas da falta do entendimento, prejudicou muito nessa questão do tratamento, do diagnóstico, mas principalmente na prevenção da transmissão da doença em todo esse período? Olha, eu posso dizer, e não falo só por mim, além de ser professor infectologista aqui em Botucatu, eu sou consultor especial para a Covid-19 da Sociedade Brasileira de Infectologia e da Associação Médica Brasileira. Eu posso dizer para vocês que mais difícil de lutar contra o vírus da Covid-19 foi lutar contra as fake news e as informações falsas em geral. Na verdade, além da pandemia Covid, a gente vive uma outra pandemia que é um pouco anterior, que vocês conhecem bem, que é a infodemia, que é o excesso de informação. Muitas vezes, porque a mídia procura muitas informações para noticiar, mas por conta da extrema abertura que as plataformas digitais nos dão, hoje você compra informação do jeito que você quiser. Então existem canais de divulgação de notícias falsas que ganham dinheiro com isso, inclusive são alvos de investigação, canais no YouTube, perfis no Instagram, que são extremamente rentáveis porque divulgam informações falsas que tem gente que quer consumir. Então, muita gente é contra, a gente percebe até um certo rancor, né? Tem até alguns bordões Globo Lixo ou Folha Comunista, independente da visão política, seja de direita, seja de esquerda, isso não é a questão, né? Mas é um movimento que, na verdade, as pessoas querem comprar aquilo que ela quer ouvir. Se alguém quer comprar, tem gente que vai vender, mesmo que seja informação falsa. Por isso que eu ressaltei a importância do trabalho que a mídia de Botucatu fez em relação a esse excesso de informações, filtrando e dando a credibilidade, né? Nada mais importante do que ter jornalistas como vocês que dão a cara, que estão presentes, né? Esse estúdio é a maior prova disso. Vocês estão literalmente às vistas de todo mundo para passar credibilidade. Porque em mídia social você vê todo tipo de informação e as pessoas acabam comprando isso, às vezes por questões próprias, psicológicas, porque não querem acreditar, não querem enfrentar uma pandemia, às vezes por visões políticas e outras vezes por questões até mesmo de interesses pessoais. Eu confesso para você, doutor Alexandre, que eu sinto muito orgulho num momento como esse que a gente enfrentou, porque guardadas as proporções, em outras ocasiões principalmente, a gente sempre viu esses interesses particulares ou políticos estarem à frente de muitas discussões.
E aqui, raras as exceções, Botucatu viveu um cenário completamente diferente. Nós sempre ouvimos, antes de mais nada, quem deveríamos de fato ouvir, né? Que são os profissionais competentes e que principalmente entendem do assunto, né? A ciência, porque sempre a gente foi bombardeado também pela hashtag Viva o SUS, é a ciência. Eu acho que isso é super válido, mas o mais importante é que não ficou apenas na teoria, né, na questão dos protestos ou naquela coisa de vamos dar as mãos. Isso realmente, de fato, aconteceu. Eu imagino que seja um motivo de orgulho, porque para vocês mesmos profissionais foi tudo muito novo, né? Não foi fácil encarar esse desafio que ele continua. Apesar da gente ter uma questão de tranquilidade maior pela segunda dose, a pandemia não acabou, né? Os cuidados continuam aqui na cidade, em todo o estado, no país e no mundo. Mas raras as exceções, aqui Botucatu viveu um momento privilegiado de colocar vocês profissionais à frente realmente dessa batalha para serem ouvidos, não só ouvidos, mas estarem participando das decisões, inclusive. Eu tenho que contar uma coisa para vocês. Eu, como eu disse, né, sou da Sociedade Brasileira de Infectologia, da Associação Médica Brasileira, da diretoria em relação à Covid-19 dessas duas entidades. Estive lá no Congresso Pan-Americano de Infectologia em Punta Cana, com médicos infectologistas de toda a América. Botucatu é referência quando se fala do enfrentamento da pandemia. Quando eu falo Botucatu, eu não estou falando da Unesp só, da Faculdade de Medicina, estou falando da cidade. Porque o que aconteceu aqui, como eu já falei, foi uma conjunção muito bem feita de esforços com um objetivo só: proteger a cidade e dar o máximo de segurança. Tudo começou com o nosso prefeito criando um comitê de enfrentamento científico, composto por professores da Faculdade de Medicina, por médicos do HC, por médicos da Unimed. Então foi tudo muito plural, muito coletivo. E esse esforço, né, o pessoal, os vereadores da Câmara Municipal também fizeram isso através da TV Câmara. Eu fui N vezes lá fazer programas de esclarecimento. Então se criou os poderes, tanto executivo quanto legislativo, já no começo colocaram a importância da ciência no enfrentamento da pandemia. Botucatu foi o primeiro município do porte da nossa cidade, até 200 mil habitantes, que teve um PCR, um exame de biologia molecular para a Covid-19 validado na cidade. Botucatu é um dos poucos exemplos em que até hoje funciona isso. Todo paciente com síndrome gripal, basta pegar o telefone e ligar para a central Covid, depois de no máximo 1-2 dias, já tem lá a coleta completamente gratuita. O trabalho da Secretaria Municipal da Saúde, da atenção básica, é fantástico. E foi somado a toda uma linha de frente que a gente montou no Hospital das Clínicas. O professor André Balbi, junto com uma comissão grande, criamos lá uma frente de enfrentamento, preparamos o hospital, transformamos o Hospital das Clínicas, é um hospital preparado para receber pacientes Covid de todas as complexidades, desde o paciente que tem necessidade de baixo fluxo de oxigênio, só um catéterzinho tá bom, até o paciente de UTI grave. Então, tudo isso foi se construindo com o tempo, mas de forma coordenada, porque se ouviu a ciência, porque o poder público ouviu a ciência. E a mídia sempre junto, por isso que eu coloco a importância de vocês, né, da imprensa, que sempre esteve contra as fake news. E aí, depois de todo esse enfrentamento, Botucatu sempre com um percentual de óbito muito inferior ao que é a média nacional, por conta dessas medidas assertivas, fomos brindados, né? Com o projeto que o professor Carlos Magno fez de vacinação em massa, que foi muito bem negociado pelo prefeito, que foi sempre um sonho dele. Ele sempre falava pra gente: eu quero vacinar todo mundo de Botucatu, vou conseguir, e conseguiu mesmo. Não adianta nada você ter um bom projeto científico se você não tem um bom político, uma pessoa que... E tudo chegou nessa conjuntura de que conseguimos vacinar praticamente com 2 doses 100% da população adulta. E estamos muito na frente de todo o resto do Brasil. Felizmente por um lado e infelizmente por outro, né? A gente tem que também pensar que muitas pessoas morreram porque não tiveram essa oportunidade no Brasil todo.
E quando eu chego nesses lugares, né, na Associação Médica Brasileira, tenho reunião toda segunda-feira, Sociedade Brasileira de Infecto toda sexta. Quando eu fui para o Congresso Pan-Americano, todo mundo fala de Botucatu, fala sobre essas ações, e eu me sinto realmente muito, muito orgulhoso, porque além de fazer parte da história, é a cidade que eu escolhi para viver, né? Então, que bom que é tudo assim, que bom que nós vamos manter assim. Nas poucas vezes que houveram ações anti-ciência, foi cortado logo, porque os gestores sabiam da importância de valorizar o que a gente tem de melhor na cidade, né? Botucatu é a cidade dos bons ares e das boas escolas, né? Isso foi valorizado. Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Mix Potato, uma nova opção para toda a família. A Mix Potato tem um cardápio completo, batatas recheadas, lanches e porções. Vale a pena conferir e conhecer. A Mix Potato trabalha com os melhores ingredientes para garantir qualidade e um sabor delicioso. Sucos, refrigerantes e também aquele chopp geladinho. A Mix Potato fica na Avenida Camilo Mazzoni, número 1588, lá no Jardim Paraíso. Tem também o delivery 99708-8907. Mix Potato, um sabor irresistível. Todos queremos o melhor preço e produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso, eu indico para você a ABC da Construção, especialista em acabamentos. A ABC da Construção oferece desde tubos e conexões, pisos, azulejos, porcelanatos, louças, metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado. Quer diferencial? Você encontra na ABC da Construção, com ambientação 3D para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção fica na Rua Visconde do Rio Branco, número 1267. Visite a loja e confira. Bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção, especialista em acabamentos. Elete Informática, uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação. Lá você encontra produtos de alta qualidade, microcomputadores, monitores, impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos. Assistência técnica especializada, técnicos treinados e qualificados. Na Elete Informática, você compra sem precisar sair de casa. Acesse elete.com.br. Elete Informática, segurança e experiência. O telefone é o 3815-2078 ou pelo WhatsApp 99141-0408. Elete Informática. Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Cristiano Alves, na primeira edição do Estação Notícia, né, logo na estreia, no dia 9, nós recebemos aqui o Dr. Carlos Magno Fortaleza, bem no dia após a aplicação da segunda dose. E hoje nós temos a alegria de receber outra grande referência nessa luta do combate à Covid aqui em Botucatu. Dr. Alexandre Naime está aqui com a gente, Cris. Obrigado, doutor, por ter aceitado o nosso convite. Muito bacana mesmo a gente poder falar de assunto tão importante. Eu lembro que também no começo da pandemia, o fluxo de informação foi um pouco conturbado, como em tudo quanto é lugar, porque não se sabia-se muito menos o que era Covid, e hoje eu acho que tem informação ainda que os especialistas estão captando e pesquisando cada vez mais, né? Mas agora em Botucatu a gente tem e depois o fluxo de informação foi melhorando. Eu acho que Botucatu foi referência nisso também. E a gente sempre, quando tinha alguma dúvida, fazia questão de mandar para o Dr. Alexandre Naime, para os especialistas, viu, está se divulgando isso, o que vocês acham, é verdade, é mentira? A gente ia trazendo a informação, né, mais apurada possível. E agora a gente tem essa variante Delta. Hoje foi falado que um segundo caso da variante Delta foi confirmado em Botucatu. O secretário deve anunciar já durante
a sua explanação à noite no boletim Covid. E que não tem relação com o primeiro caso, né, Cris? É outro caso que não teria relação com esse primeiro paciente. E o primeiro paciente não tinha viajado, né? Então pegou o vírus aqui mesmo. Saber, doutor, o que muda pra gente isso, né? Que tipo de estratégia que o senhor entende que deve ser aplicada num caso como esse, né? A gente viu que agora no último boletim de sábado diminuiu em 9% o número de casos. Tinha tido um aumento. Qual a nossa perspectiva daqui para frente? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Cristiano. Eu vou dar a perspectiva, não vou dar minha opinião, eu vou dar a perspectiva que hoje nós desenhamos no Comitê Extraordinário de Covid-19 da Associação Médica Brasileira. Eu estou escrevendo a nota hoje à noite, primeira mão, quando isso for divulgado, eu vou mandar para vocês. Nós não podemos viver uma onda de excesso de otimismo agora. É óbvio que, eu estou falando como nós, Botucatu, mas também o Brasil, né? O Brasil como um todo teve uma redução, e isso graças à vacinação que está agora andando bem. Teve dias que nós vacinamos 2.400.000 pessoas em 24 horas. Isso é um número que nenhum país consegue. Quando você falou hashtag Viva o SUS, às vezes se aplica por conta dessa capilaridade. A gente sabe, a gente viu cena, né? Gente vacinando, os agentes de saúde são fantásticos, né? Atravessando o rio, na chuva, de jegue, de barco. Isso só o Brasil consegue fazer. Mas voltando ao tema principal, evitar um excesso de otimismo, porque apesar dessa redução de 67% de óbitos, nós temos que comemorar, porque chegamos aí em patamares de dias de 2.400, 2.500 óbitos, horrível, né? Mas agora faz mais de 2 semanas que estagnou em torno de 1.000. Nós não estamos conseguindo baixar. Faz 2 semanas que nós estamos em 1.000 óbitos diários no Brasil. Isso reflete 2 coisas. Nós continuamos com uma transmissão muito alta, ainda que tenha melhorado. E segundo, que a vacina é um excelente escudo, mas ela não protege 100%. Eu comparo muito com um carro, né? No carro você usa lá o cinto de segurança, o airbag, os freios, tudo isso são equipamentos de segurança para você reduzir sua chance de óbito. Mas você continua tendo chance de óbito se o acidente for grave. Não sei se vocês sabem, mas o cinto de segurança tem 50% de efetividade num acidente grave. Não é por isso que eu vou deixar de usar o cinto de segurança, como muita gente fala da vacina, né? É mais um dos aparatos. A vacina em si, para casos graves e óbito, a proteção para qualquer uma delas varia entre 90% a 95%. Portanto, há falhas. Lógico que há falhas. A gente tem que falar sobre isso. O exemplo do Tarcísio Meira está aí. Sim. Temos muitos, infelizmente, na cidade, pessoas completamente vacinadas com Coronavac. Eu tive casos com 2 doses de Pfizer, com 2 doses de Oxford AstraZeneca, que foram a óbito. Por isso que a gente está discutindo tanto a terceira dose, que vai acontecer para idosos acima de 90, depois acima de 80, depois acima de 70 anos. Mas, e por isso também a gente tem que frear um pouco essa onda de excesso de otimismo, essa onda de acabou a pandemia, de acabou, vamos voltar à vida normal. É importantíssimo voltar às atividades econômicas, voltar ao comércio, voltar à indústria, tudo como era antes, mas lembrar que as medidas de segurança, como uso de máscara, distanciamento social e evitar aglomeração, continuam valendo. A variante Delta, Cristiano te respondendo mais efetivamente, é uma variante muito perigosa por conta da alta taxa de transmissão. Ela praticamente acaba com a eficácia das vacinas no quesito transmissão. Então, o indivíduo vacinado tem praticamente as mesmas chances de se infectar e ter uma Covid leve, não, a redução é de ter uma Covid grave ou óbito, do que um indivíduo não vacinado, mesmo com as melhores plataformas de vacina, mesmo com a vacina da Pfizer, por exemplo, em termos de evitar casos graves, ou de evitar casos leves. Por isso que nos Estados Unidos, em Israel, no Uruguai, na própria República Dominicana que eu fui visitar, já estão fazendo a terceira dose. Por isso que também já está na nossa agenda para idoso. E aqui em Botucatu, nós estamos um passo à frente, é a mesma mensagem. Nós devemos continuar as medidas de prevenção adicional, esperar a terceira dose e esperar essa taxa de transmissão cair. Nós vimos um final de semana, acho que vocês perceberam, né? A cidade está agitada, a economia está acontecendo. Ainda mais porque esquentou, né, doutor? Fez calor, o pessoal vai mais para as ruas mesmo aproveitar, né? Mas deve-se aproveitar, né, esse resfriamento que a pandemia fez de uma forma responsável, mantendo o uso de máscara, evitando o distanciamento social, porque tragédias familiares continuam acontecendo. Eu tenho que dizer isso, né? Eu atendo pessoas Covid todo dia
E agora as pessoas estão se encontrando, e muitas vezes idosos que já estão vacinados com 2 doses Pfizer, Coronavac ou Oxford AstraZeneca, estão se infectando e estão tendo casos graves, alguns deles a óbito. Então nós temos que evitar esse excesso de otimismo nessa reta final, esperar a 3ª dose para idosos e continuar as medidas de prevenção. Eu gostei muito, doutor, e tenho que dizer, durante todas as participações, tanto sua quanto do Dr. Carlos Magno Fortaleza, isso ao longo desse período, né, em grandes emissoras, CNN, Globo News, né, diversos canais de comunicação, havia sempre em algum momento uma pergunta voltada para a questão política, né, sempre questionando, mas porque o presidente falou tal coisa, porque o governador falou isso, porque tal ministro, ou porque tal pessoa chegou a falar tal coisa. E o que foi legal, Cristiano, que eu sempre percebi no Dr. Alexandre Naime e também no Dr. Carlos Fortaleza, é que vocês nunca se deixaram levar por essas cutucadas, digamos assim, né? Sempre trouxeram a discussão para o campo que sempre deveria estar, né? Nunca mudaram esse patamar para atingir a questão política, que isso reflete diretamente em toda a população na informação final. Então, diante disso, eu fiquei muito contente. É motivo de orgulho ver que as pessoas conseguem fazer essa diferença realmente e não aproveitar esse momento que era de divulgação, né, de aparecimento num grande veículo nacional realmente, para poder falar. Porque todos nós temos as nossas opiniões particulares, temos os nossos interesses. E em nenhum momento, nenhum profissional, nenhum cientista, médico daqui de Botucatu usou esse espaço para poder se autopromover. Foi sempre no intuito realmente de esclarecer e de se colocar à disposição para a população. E eu acho também, né, doutor, fazendo um gancho nessa pergunta, que seja governo municipal, federal ou estadual, nós estamos juntos. Lógico que uma decisão aqui pode ser errada, ali também, mas de certa forma, né, Kleber, nós estamos juntos como país. Pode ter as brigas políticas, mas a gente não pode entrar nessa briga política, né, doutor? A gente, como médico, como imprensa, a gente entrar na questão de vamos resolver o problema, né? Tem o tumulto político, mas a gente não pode entrar nessa esfera. Exatamente, né? O nosso comentário, a nossa crítica sempre tem que ser técnica. Como você falou, é como se fosse todo mundo torcendo para a mesma coisa, que é para a saúde pública. É como se fosse um torcedor de um time. Então eu sou torcedor de um time, eu quero que esse time ganhe, mas eu tenho que apontar com seriedade os pontos falhos, né? Que foi o que a gente sempre tentou fazer, inclusive aqui no município de Botucatu. Eu falei, obviamente, muitas coisas acertadas que nós fizemos do Poder Executivo, mas quando teve possíveis falhas a gente apontou e pediu para corrigir, geralmente sempre muito ouvidos, muita abertura, tanto do prefeito quanto do secretário de saúde, quando tinha alguma crítica. Então isso que é importante no processo democrático. O que aconteceu no Brasil, infelizmente, e em muitos outros países, foi a politização da pandemia. E aí eu vou ser muito sincero, eu vou abrir para vocês, né, a questão de posição política. Eu votei no atual presidente no segundo turno e ele errou muitas vezes, assim como o governador que eu também votei, errou muitas vezes, né? E a gente tem que criticar, a gente como técnico, cientista, como médico, tem que criticar ambos os lados e tá sempre pedindo para mudar. Essa é a questão. Nós não podemos fazer vista grossa e só porque tem uma preferência política A ou B, deixar de colocar a crítica quando ela cabe. Os fóruns que são diferentes. Aqui em Botucatu nós tivemos, acho que é isso que muda, né? O pessoal fala, mas o que Botucatu tem de diferente? A possibilidade da conversa, né? A abertura à ciência que, sinceramente, não teve nem no governo federal e um pouco menos no governo estadual. Aqui não, a ciência sempre falou mais alto. Tá aí o motivo, né, de resultados positivos que não signifiquem que a gente está numa rotina normal. É claro que o assunto pandemia, e principalmente quando a gente conversa com especialistas, né, com quem tem muito
a nos oferecer de informação, ele rende muitos comentários na internet também. E o Guilherme Dorini, doutor Alexandre, já está me cutucando porque tem muita pergunta aqui de quem está nos acompanhando pelas redes sociais e também na sintonia 87,9. Guilherme Dorini. É isso mesmo. Primeiro, boa tarde, doutor. Uma boa tarde, seja bem-vindo. A Giovana aqui pelo nosso WhatsApp está perguntando, que foi comentado agora, né, sobre a recente dose de reforço, a terceira dose da vacina. Ela pergunta se todos terão que tomar e como que vai funcionar. Ótima pergunta, Giovana. O que a gente tem de certeza científica? Com o passar do tempo, os idosos têm uma queda significativa na resposta imune que é fornecida pelas vacinas. Então, quando você aplica uma vacina, você tem dois tipos de resposta. A resposta imune que produz anticorpos e a resposta imune celular. E durante esses últimos 2-3 meses ficou bem claro, vários estudos científicos mostrando que principalmente acima de 90 anos, acima de 80 anos e acima de 70 anos, essa resposta cai com o tempo. Tanto com a Pfizer, os trabalhos de Israel, tanto com a Oxford AstraZeneca, trabalhos do Reino Unido, e no Brasil, trabalhos do professor Júlio Croda, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, com a Coronavac. Então, nós temos que priorizar, e o ministro Marcelo Queiroga já sinalizou que isso vai acontecer na última quinta-feira, a terceira dose. É como se fosse um reforço do esquema inicial, não vai contar como uma segunda dose. É um reforço para essa população específica que os anticorpos, que a resposta imunicelular cai depois de algum tempo. Lembrando que essa população foi a primeira a ser vacinada, lá em janeiro, fevereiro, março, mais ou menos, até 70 anos. Então, isso é até esperado que com o passar do tempo vá caindo. Em relação às pessoas que têm menos de 50 anos, a resposta a gente não sabe ainda quanto tempo, ou se vai precisar revacinar, ou se algumas vacinas vão ser necessárias revacinar, outras não. Essa é uma pergunta que está em aberto. Mas não há a menor dúvida que agora essa categoria de idosos está bem mais vulnerável do que estava, por exemplo, logo após a vacinação, até uns 3, 4, 5 meses. Por isso a necessidade vai ser com uma dose só e provavelmente vai ser heteróloga. Quem tomou Coronavac vai receber Pfizer, quem tomou Oxford AstraZeneca também Pfizer. Estamos vendo qual é a vacina ideal para essa terceira dose. Inicialmente Pfizer, que é uma vacina mais eficaz em termos de evitar casos leves. E também está sendo discutida essa terceira dose para profissionais de saúde, porque a gente se expõe muito, né? Então todo dia essa exposição a gente acaba cometendo pequenos deslizes. Eu mesmo, depois de sempre fazer tudo certinho, em dezembro acabei me contaminando com uma paciente que foi atendida na emergência, acabei não fazendo uma série de coisas que eu deveria fazer, né? Isso acaba acontecendo, deixando a gente mais vulnerável, por isso a terceira dose. E para a população em geral, a resposta está em aberto. Provavelmente vai ter necessidade sim, mas o timing para a população mais jovem é que a gente não sabe. Tem mais participação, Gui? Tem mais uma pergunta, sim. A professora Eliana Curvelo manda aqui pelo nosso YouTube. Primeiro ela fala uma boa tarde, doutor Alexandre. E ela fala, muitas pessoas após a segunda dose estão se descuidando. Festas acontecendo e recentemente casos de adolescentes com Covid positivo que foram às escolas. Qual que deveria ser a conduta? Manter a normalidade de volta às aulas? Esse é um tema bem complexo. Não há dúvida que a falta da presença das aulas presenciais é extremamente danosa para crianças e adolescentes, e dentro dos protocolos sejam seguidos, as voltas às aulas pode ser feita. Os protocolos incluem, além da prevenção, o uso de máscara, distanciamento social quando possível, né? E também a questão de triagem de sintomático seja feita de forma rigorosa. A questão toda é que, como uma grande parte da população já está vacinada, o número de casos em adolescentes e crianças está aumentando, porque é uma população que está mais vulnerável. Por isso que a vacinação ela vai ter que entrar agora, não só nos adolescentes, que já começou, mas em 3 frentes, que são os idosos, que eu comentei com terceira dose, fechar essa população de adolescente e discutir a vacinação de crianças. Mais no intuito delas diminuírem a questão de transmissão, e aí todo mundo fala, mas criança transmite menos o vírus original. Na variante Delta, que é mais transmissível, acaba sendo importante. Então nós temos que convergir para esforços que garantam a possibilidade de aula presencial, mas com segurança, que inclui tudo o que eu falei em relação aos protocolos de prevenção
e discutir a vacinação em criança. Isso o Ministério da Saúde está fazendo, eu participo da Câmara Técnica do Programa Nacional de Imunização. O que a gente precisa é o quantitativo de vacinas. Então tudo isso bate num ponto, né? Se a gente quer vacinar todo mundo, a gente precisa ter vacina para todo mundo. Mas agora, finalmente, já há algum tempo, né, eu falei para vocês, já há uns 3, 4 meses, o quantitativo de vacina agora está sendo adequado, né? Houve um erro muito grande no ano passado, quando elas não foram adquiridas, mas agora o quantitativo está sendo razoável. Estamos apresentando Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Esteticar, seu carro merece ficar como novo. 22 anos atendendo Botucatu e região com uma equipe especializada e garantindo sempre o melhor serviço. Lavagens especiais, polimento e cristalização, higienização, hidratação e proteção dos bancos de couro, funilaria, pintura e martelinho de ouro, que desamassa sem danificar a pintura. Esteticar, o seu centro estético automotivo. Rua João Gotardi, 441, atrás do Campo do Inca. Telefone 3815-3497. Esteticar. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br. Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News. A informação começa aqui. Fogasa Botucatu, uma ótima opção para você terminar muito bem o seu dia. De quarta a domingo, servindo os melhores lanches, pastéis e aquela porção especial de dar água na boca. Experimente também nossa deliciosa Fogasa. São vários sabores à sua escolha. Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da rodovia Gastão da Alfarra. Ou, se preferir, peça pelo delivery 98-803-5218. Fogasa Botucatu. Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Estamos de volta ao vivo com a Estação Notícia dessa segunda-feira. Hoje é 23 de agosto de 2021. Batendo papo ao vivo com o Dr. Alexandre Naime, infectologista, médico aqui do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. E você participa com a gente. Acompanhe o programa ao vivo pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine, Facebook da Integração FM de São Manuel e também na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Já com o Guilherme Dorini trazendo mais questionamentos, mais perguntas de quem está nos acompanhando pelas redes sociais e também na sintonia 87,9. Gui. É isso mesmo, Kleber. E a Suzana aqui do Jardim Bom Pastor, ela pergunta: atividade física ajuda na prevenção da doença? Ajuda sim. A atividade física é um dos principais efetores da resposta imune. Então, quando eu me exercito com regularidade, principalmente atividade aeróbica, eu estimulo toda uma série de células que vão ficar prontas para responder a diversos tipos de estresse, quer seja infeccioso ou metabólico. Então, pessoas que fazem exercício regularmente têm menos Covid grave do que as pessoas que são sedentárias, e a mesma coisa se aplica à reatividade das vacinas. Pessoas que são ativas fisicamente têm níveis de anticorpos neutralizantes melhor, têm níveis daquelas células efetoras, os linfócitos T, em maior quantidade do que pessoas sedentárias. Ou seja, atividade física é algo essencial para a imunidade e isso se reflete na resposta contra a Covid-19. Temos mais participação, né, Gui? É isso mesmo. A Letícia do Itamaraty, ela pergunta aqui, doutor: as variantes do coronavírus podem afetar a eficácia da vacina? Sim, eu comentei, né? Infelizmente, em termos da eficácia, quando a gente avalia a transmissão, acho muito importante a gente fazer um grande parêntese e dividir o que a gente está querendo falar de eficácia de vacina. A gente pode dizer duas coisas principalmente. Uma das variáveis, a primeira opção, é evitar o que mais importa: hospitalização e óbito. E nesse ponto,
as variantes, por enquanto, não impactam na eficácia das vacinas. Mesmo contra a variante Delta, as vacinas, seja ela Coronavac, Oxford AstraZeneca, Pfizer, Janssen, protegem, reduzem o risco individual de óbito em torno de 90% a 95%. Então, trabalhos de vida real, um deles publicado quarta-feira passada, com a variante Delta na China, mais de 10 mil pessoas expostas à variante Delta, vacinadas com a Coronavac, mostra uma redução na chance de óbito em torno de 90% a 95%, coisa que a gente já tinha visto com a Pfizer também em Israel. Agora, quando você muda o quesito, esse é outro ponto. A vacina ela é muito boa, todas elas são muito boas, mesmo contra as variantes, em evitar óbito, evitar hospitalização. Mas quando você pergunta, mas elas funcionam em relação às variantes, em evitar casos leves, em evitar que a pessoa tenha uma síndrome gripal, é nisso que cai muita eficácia. Estudos americanos, né, em Massachusetts, em Boston e também em Israel, mostrando que praticamente a variante Delta acaba com a eficácia de reduzir transmissão, mesmo com a Pfizer, que é uma das mais potentes. Então eles fizeram de propósito, vocês devem ter visto isso, chama evento teste. Põe um show lá do Bon Jovi, acho que foi Bon Jovi que tocou em Massachusetts, 3, 4 mil pessoas de propósito, vacinadas e com gente não vacinada, e faz um estudo chamado caso controle para ver quantas pessoas pegaram e qual vírus era e se estava vacinado ou não, e foi esse o percentual. Nenhuma dessas pessoas no grupo vacinado foi a óbito ou morreu, mas a taxa de infecção foi a mesma em vacinado e não vacinado, só que nos não vacinados teve óbito. É o exemplo mais perfeito do que a gente deve entender as vacinas. Elas nos protegem contra episódios graves. Mas imagina uma pessoa que se infecta, mesmo sendo jovem, mesmo não indo a óbito, e infecta uma pessoa mais idosa, que a gente sabe que tem uma redução na eficácia das vacinas. Esse é o grande perigo. Eu falo muito das casas de idoso, né, nas casas de longa permanência. Eles são lugares sagrados para a gente. E o lar da gente também, onde tem pessoas idosas, nossos avós, nossos pais, nossos tios. Muito, mas muito cuidado nesse momento, porque a variante Delta consegue driblar a eficácia em relação à transmissão e as pessoas mais idosas não têm a mesma resposta em relação a evitar óbito e hospitalização quanto os mais novos. Nós já tratamos até desse tema aqui, mas a informação, como ela nunca é demais, é importante. Eu vou até aproveitar a presença e a participação do Dr. Alexandre, que a gente já falou, e isso também, inclusive, surgem questionamentos, porque as redes sociais é um absurdo de comentário que vem para tudo quanto é coisa, né, doutor Alexandre? Principalmente as pessoas falando, mas como é que ele contraiu a doença se ele já foi vacinado? É sempre importante a gente falar que a vacina ela não previne o contágio, ela minimiza os efeitos da doença. Correto, doutor? É isso? Kleber, você foi perfeito. A vacina reduz a chance de transmissão no máximo em torno de 50%, 60% para a Coronavac, Oxford, AstraZeneca, mas isso se perde em relação às variantes. E o grande papel das vacinas é atenuar a intensidade da doença. Literalmente um cinto de segurança. Você vai sofrer um acidente, você pode ficar machucado, que seria a doença, quer seja na forma leve ou na forma hospitalizada, mas que não vai a óbito, mas você evita o óbito. Essa é a grande intenção. Por isso a gente viu uma redução, que é um dado do Ministério da Saúde, de 67% na taxa de óbito no Brasil, quando se compara antes da vacinação, lá em janeiro, foi antes do começo da vacinação, e agora no mês de julho. Então, eles pegaram 3 meses, maio, junho e julho, comparados com novembro, dezembro e janeiro, mostrando que a vacina foi a coisa mais importante que o Brasil fez em relação ao enfrentamento da pandemia. Podia ter feito antes, né? Esse é sempre nosso comentário. Mas que bom que pelo menos acordou a tempo. E aí tem uma coisa que a gente tem que dizer, né? O brasileiro é uma pessoa extremamente propensa a se vacinar. Nós estamos tendo pouquíssima recusa vacinal. Se a gente acha que tem grupos anti-vacina no Brasil, dê uma olhada nos Estados Unidos. Tem estados que não conseguem atingir os 50% da população adulta. Por incrível que pareça, mesmo os Estados Unidos tendo começado a vacinação em dezembro, muito provavelmente o Brasil vai terminar a vacinação em adulto com segunda dose antes dos Estados Unidos, porque lá tem muita recusa vacinal. Muita. Nos estados do Sul,
que são estados historicamente mais conservadores, estado que chega a 55%, Tennessee, Louisiana, Texas. Então, lá a mortalidade começou a crescer de novo. E que contradição, né, doutor? Porque no início, quando não havia vacinas aqui, a nossa referência, né, era os Estados Unidos. E agora tem essa inversão de dados, né? Que coisa curiosa. Tem mais participação? Eu só queria Guilherme? fazer um comentário em em cima do seu, Kleber. Isso eu acho que vem de três motivos, né? Vamos falar o que é bom e ruim de cada coisa, né? Primeiro que o brasileiro tem no DNA a questão da vacinação. Fica marcado, né? Nós conseguimos erradicar a poliomielite. Você lembra que foi uma coisa histórica para quem tem 30, 40, 50 anos, vai lembrar disso, né? O Zé Gotinha é uma pessoa simpática. Nós erradicamos a poliomielite. Antes disso, tínhamos erradicado a varíola, que é uma doença. Essa eu não cheguei a pegar, não foi da minha época de infância, mas a poliomielite eu lembro. Erradicamos o sarampo, tudo isso por conta da vacinação. Então, o brasileiro não teve muita recusa vacinal. E uma coisa boa que a gente tem que falar do governo federal é que agora a compra de vacina e distribuição de vacina está sendo feita na velocidade correta. Então, o ministro Queiroga, ele realmente colocou um outro discurso, mesmo, né? Você vê as mídias sociais do Ministério da Saúde, hoje em dia, tudo pró-vacinação, e assim que tem que ser mesmo, né? Gui, vamos lá. Vamos lá então. Tem aqui mais uma pergunta pelo WhatsApp. O Luiz Augusto, Jardim Paraíso. Essa pergunta é: quando poderei parar de usar a máscara? Olha, eu queria muito, Luiz Augusto, ter uma bola de cristal para dizer isso para você aqui. Infelizmente, é completamente imprevisível. A resposta a gente tem. Quando a taxa de transmissão do SARS-CoV-2, do vírus que causa a Covid-19, cair numa taxa que a gente chama de R0 ou RT menor que 0,3, ou seja, uma pessoa não chega a contaminar 0,3 pessoas por dia. Isso é um índice considerado muito baixo, então aí você pode abolir o uso das máscaras em ambiente coletivo. A nossa taxa no Brasil, para vocês terem uma ideia, está 0,9, beirando 1. Já teve pior, já teve em 2, já teve até 3. Mas ainda está muito longe disso. E todos os países, todos, sem exceção. Eu acabei de dar uma entrevista para Associated French Press sobre isso, a AFP. Todos os países que aboliram o uso da máscara tiveram que voltar atrás. Israel voltou atrás porque chegou a variante. E além de voltar atrás no uso de máscara, teve que colocar a terceira dose. Estados Unidos também. Muitos estados haviam abolido máscara, viram que não deu certo por conta da variante Delta. A variante Delta chegou em Botucatu. Esses dois casos são apenas o reflexo de algo que já está muito maior, porque é um vírus mais transmissível. Ele compete com o Gama, que é o que está circulando aqui, o P1. Vai ganhar de lavada, ele é de 10 a 100 vezes mais transmissível que o Gama. Então, infelizmente, não há perspectiva. Mas a máscara é um preço pequeno a se pagar para evitar a transmissão, evitar a contaminação de um ente querido. Não quero contar para vocês a tristeza que é você carregar o peso que eu tenho de alguns pacientes, a gente tenta trabalhar isso, né? Mas o peso de que eles sentem de ter transmitido e um ente querido ter morrido por conta dessa transmissão. A gente tenta tirar isso da cabeça da pessoa, manda para o psicólogo, mas é algo que ele nunca vai esquecer. Então, não vamos descuidar, eu não tenho essa resposta, ninguém tem essa resposta, mas é um preço muito pequeno em usar máscara versus a proteção que você dá para os seus entes queridos, para os seus amigos, para pessoas que estão ao seu redor. Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Espaço Shaolin, artes marciais e terapias orientais. Quando falamos sobre artes marciais, pensamos primeiramente em competições e disputas, mas saiba que há muito mais que isso. As artes marciais estimulam o bem-estar social e físico. A prática dessas atividades é super indicada também para crianças e traz benefícios mentais, redução de estresse, melhora na autoestima, concentração e disciplina. Venha para o Espaço Shaolin e conheça mais sobre o Kung Fu, boxe chinês, Tai Chi Chuan e outras modalidades. Avenida Petrarca Bach, número 904B, lá na Vila Maria. O telefone é o 99673-9737. Espaço Shaolin, artes marciais e terapias orientais. Eu tenho mais um recado para você agora da Fibranet Com.
Vocês sabiam que a Fibranet Com lançou o combo internet mais TV por assinatura e agora vocês podem curtir muito mais com a família? Você leva a internet de qualidade, de até 500 MB, além de mais de 120 canais, para não perder nenhum programa ou filme que você ama. Tudo isso a partir de R$ 78,90 até março de 2022. Condição imperdível, hein? Para assinar, é só entrar em contato com a Fibranet Com. Anote aí o telefone, 3811 0800, repetindo para você, 3811 0800. Fibranet Com. A Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor para regulamentar a forma de coletar, armazenar e compartilhar os nossos dados pessoais. Ela é fundamental para assegurar a privacidade e a segurança de todos nós. Impacta diretamente nas empresas privadas, que estão sujeitas a sanções no caso de descumprimento dessa lei. Para entender melhor tudo isso, temos ao nosso lado a especialista no assunto Andréia Pedroso, da Essencial Privacidade, uma empresa especializada em privacidade e proteção de dados. A Essencial Privacidade avalia as necessidades específicas da sua empresa na proteção de dados pessoais, para que você cumpra a legislação e não corra o risco de ser multado, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados. Entre em contato e saiba como a Essencial Privacidade pode te ajudar a estar de acordo com a lei. Acesse essencialprivacidade.com.br. O telefone é o 99787 3977. Essencial Privacidade, especializada em privacidade e proteção de dados. Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Se tem uma forma que a gente consegue passar uma informação até de fácil entendimento para as pessoas, da questão do uso da máscara ou das outras medidas de segurança, o álcool gel, né? A gente coloca, disponibiliza a mesa, até de forma individual, né, doutor? Para que não haja nenhum tipo de contato realmente, é principalmente o seguinte: não é porque você ou é forte, ou é saudável, não está considerado naquele risco, ou não tem comorbidade, mas você pode não ter os sintomas. E isso é pior ainda, porque às vezes você contraiu a doença, não sabe que está com ela e está propagando. E aí vai chegar exatamente em alguma pessoa que vai ter o sintoma, que vai correr o risco da internação e vai passar por todos aqueles processos e etapas que o doutor Alexandre já cansou de explicar desde março do ano passado. Não é fácil ver uma pessoa ter que chegar ao ponto de ser entubada, doutor, né? É muito complicado isso. E é claro que ainda mais com essa questão da variante, que a transmissibilidade dela é muito maior, isso aumenta ainda mais a nossa atenção. Não é porque foram divulgados apenas 2 casos que a situação está controlada. Porque lá atrás, quando surgiu o primeiro caso em Botucatu, a gente tinha essa discussão também, né? Em São Paulo já estava pipocando, em outros estados e cidades já estava pipocando. Botucatu só tem um, tá tranquilo. Gente, tem um porque um apresentou o sintoma. Esses 2 também tiveram sintomas, né, doutor? Quantos outros não tiveram, mas que estão com a variante Delta também? Exatamente, você tocou num ponto fundamental, Kleber. Além da questão dos assintomáticos, que aliás são potencializados na variante Delta. A variante Delta é uma variante que dá um pouco menos de sintoma gripal, dá muito mais como se fosse um resfriado leve. As pessoas vão ter menos sintomas também porque estão vacinadas, mas você pode transmitir, e transmitir com muita efetividade. Por isso a necessidade dessa manutenção do uso da máscara. Eu quero lembrar 2 coisas nessa pergunta do ouvinte, Luiz Gustavo, né? É muito interessante, né? Porque quem viajava muito para o exterior antes da pandemia, né? Eu era uma pessoa que viajava muito por conta de congresso, essas coisas. Eu sempre andava por aí falando, por que esses chineses, japoneses têm na cabeça de ficar andando com máscara para cima e para baixo? Por que isso, né? São meio neuróticos. E na verdade, vocês vão ver o que eu estou falando, pode me cobrar daqui a uns 5 anos, que o uso de máscara em ambiente de grande aglomeração, aeroporto, esse tipo de coisa, vai ser uma constante. Nós, os profissionais de saúde, ficamos nos perguntando, gente, por que a gente não usava máscara de rotina no dia a dia? Porque você estava lá, você podia pegar um paciente que está com influenza, com resfriado e se contaminar, né?
Então, na verdade, a pandemia veio ensinar uma coisa, a higiene das mãos, né? Os professores de escola pública vieram falar comigo, nossa, uma coisa que agora os alunos fazem muito bem, que a gente sempre insistia a lavar as mãos, né? A gente tem que aprender com essas, não é só história triste, né? A pandemia vai trazer aprendizado pra gente também. E que fique, né, esse aprendizado, né, doutor? Tem mais pergunta, Gui? Tem mais uma pergunta aqui, Kleber, da Márcia, lá do centro. A pergunta dela é interessante. Transplantados podem tomar a vacina contra a Covid? Transplantados devem tomar a vacina. Pergunta importantíssima da Márcia, eu esqueci de falar. Dentre esses grupos de maior vulnerabilidade, mesmo vacinados, estão os transplantados. Então, naquela fila que eu coloquei, mais que 90, mais que 80, mais que 70, antes dos profissionais de saúde vão entrar os transplantados e imunossuprimidos. Porque transplantado é uma classe especial de imunossuprimido, né? Principalmente os transplantados de órgãos sólidos, transplante renal, transplante cardíaco, hepático, porque os remédios que eles usam para não rejeitar o transplante são muito fortes, diminuem muito a imunidade. Então, se você for hoje lá na nossa enfermaria de infectologia, nós temos hoje, ainda bem, 6 pacientes COVID, 4 são transplantados, os outros 2 são idosos e todos eles vacinados. Então, a imunossupressão do transplante derruba muito a resposta à vacina e até por isso eles devem tomar a vacina, porque quando a gente via antes da vacinação, os casos eram muito graves, era muito difícil que o indivíduo transplantado saísse da Covid. Nós tivemos, acho que ficou público, não preciso dizer o nome, mas um garoto da cidade que teve leucemia e foi transplantado, infelizmente foi a óbito. Muito triste a história dele, novo, né? Apesar de novo, e a comorbidade dele era muito importante. Então, o transplante é a comorbidade mais grave em termos de evolução para uma Covid severa. Como é que funciona a questão das grávidas, doutor? A grávida que contraiu a doença e está na iminência de dar à luz realmente. A doença passa para o bebê ou os anticorpos já passam para ele? É uma ótima pergunta. Eu vou voltar um pouco, né, nessa questão das gestantes. Depois eu chego na questão do parto que você perguntou. Eu falo sempre que pandemia, a gente faz ciência, né, em tempo real. A gente troca o pneu do carro com o carro andando. A gente tem que... E isso aconteceu. No começo a gente achava que grávida não era um fator de risco. Depois a gente descobriu que sim, principalmente em novembro, dezembro e janeiro, no segundo pico da doença, a gente vê um excesso de mortalidade em gestante. E por isso o Programa Nacional de Imunização colocou gestante como uma categoria especial. E realmente, a gente já sabia isso do influenza, né, da gripe. As infecções virais em gestantes são mais graves por conta da imunossupressão da gestação. Aí, em relação a gestantes, ela não transmite o vírus pela via placentária, pela via de transmissão materno-fetal. O que pode acontecer, lógico, né, é durante a amamentação, durante os cuidados da mãe com a criança, ela transmitir. Mas não está contraindicada a amamentação, a mãe deve fazer a amamentação, limpar o bico do seio se ela tiver com Covid, usar máscara. Muito provavelmente a criança vai acabar se infectando se ela tiver no período de transmissão, mas tem a questão de que as crianças, inclusive os recém-nascidos, são menos afeitas a ter quadros graves de Covid. Muito difícil, quase impossível, mas muito raro, casos de menores de 2 anos com quadro grave de Covid. Então não é uma situação que tenha muitos problemas. Em relação à transmissão de anticorpos da mãe para o filho, isso acontece. Vai até ser publicado agora no próximo número da Brazilian Journal, o Brazilian Journal Medicine Tropical Journal, que é a revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, um artigo nosso, eu sou um dos autores, que mostra uma gestante que deu à luz e a gente detectou os anticorpos neutralizantes na criança. Então a criança recebe de forma passiva, como acontece para outras doenças, né, os anticorpos da mãe. Então isso provavelmente a protege de quadros graves também. E mesmo com esses anticorpos, porque no caso a mãe também foi vacinada, né, doutor? A criança depois ela precisa receber a vacina também? Por enquanto ainda não, porque nós não temos os estudos de segurança da vacinação em criança. Não temos nenhuma vacina no Brasil licenciada para uso em menores de 12 anos. Isso está acontecendo. Vários estudos com a Pfizer, com a Janssen. Temos estudos para adolescente, de 12 a 17.
que estão sendo vacinados só com Pfizer por enquanto. Mas todas as plataformas vacinais estão fazendo testes em criança, porque é uma população que tem menos Covid grave, mas adoece. Então nós notamos aqui em Botucatu, hoje até a coordenadora da pediatria disse isso, um aumento de casos leves, de casos de síndrome gripal em criança, e se as vacinas conseguissem chegar para esse grupo com segurança, seria bom em relação à diminuição, principalmente de transmissão que a gente discutiu, né? Cristiano Alves. A gente recebeu aqui, Kleber, o boletim Covid, e é importante o doutor poder também comentar os números, porque a gente estava até falando sobre isso aqui fora do ar. Nas últimas horas a gente teve 2 altas de pacientes, aqui fala entre o período de sábado a essa segunda-feira, então são alguns dias aí que a gente tem agora, não sai somente o boletim diário, e 2 óbitos de pacientes por Covid-19, segundo aqui o HC. Temos aqui também a ocupação de leitos, a taxa de ocupação de UTI Covid em 92%, de 40 leitos no total, 92% ocupação. Chama atenção aqui, doutor, a gente estava vendo a questão de enfermaria, nós temos aqui 16 pacientes, parece que esse número foi muito maior de enfermaria, mais de 100, mais de 80, 100, hoje nós estamos com 16, mas a UTI ainda. Então a minha pergunta, gostaria que o senhor analisasse esses números, mas também a minha pergunta, esses pacientes são pacientes que foram internados agora, são pacientes que estão já há mais de um mês internados, o professor fala, vacinou e o pessoal continua falecendo, então fica essa dúvida na cabeça das pessoas, como que tem gente que tem óbito ainda, se todo mundo foi vacinado? Não teria que estar bem menor esse número, ou não ter mais óbito, pelo menos aqui em Botucatu? E outro dado também importante aqui da nota é altas Covid durante toda a pandemia, 927 pessoas que foram salvas aí pela pandemia. Óbitos foram 487, também no HC, tudo referente a pacientes da região. Então, esses dados eles falam por si próprios, né? Vocês veem uma desproporção entre o número de pacientes internados versus a ocupação da UTI. A ocupação de UTI não é só de pessoas de Botucatu. Nós temos duas coisas que influenciam a alta ocupação, que é de 92% é alta. Já foi pior, né? Já foi de mais de 100%. Isso foi um período mais triste da nossa história da pandemia. E eu cheguei e eu agradeço minha esposa porque ela segurou minha onda a me desesperar, porque teve 2 semanas que nós tínhamos 4, 5, 10 pacientes internados em esquema de UTI, fora da UTI, em enfermaria. E aí teve plantão, não é que eu não dormi, teve plantão de 24 horas que eu não cheguei a sentar, porque você tinha que rodiziar de quarto para quarto, porque você não tinha equipe de enfermagem, é uma situação horrível, né? Então agora nós estamos muito próximos do total, mas com total dentro do esperado, aí dentro, menos que 100%. Então são pacientes, Cristiano, que estão há muito tempo, porque muitos desses pegaram Covid lá em abril, maio e estão há 2 meses de UTI, um mês de UTI. São pacientes muitas vezes que não são de Botucatu, ou são pacientes idosos, que eu falei que a resposta vacinal é menor, ou que tem algum problema de imunossupressão, transplante principalmente. Então nós mudamos, houve uma mudança completa da epidemiologia da doença. Esses 16 leitos que estão em enfermaria, aí é tudo da nossa região, não todos de Botucatu, lógico, né? Mas muitos deles, como eu falei, com problemas de imunidade, transplantados ou já idosos com falha vacinal. Teve uma época, principalmente em abril, maio e junho, que houve uma mudança, pacientes mais jovens sendo internados, porque eles não tinham recebido a vacina ainda. Agora que estão sendo vacinados, voltou aquele perfil antigo de pessoas mais idosas. Legal. Doutor, eu queria perguntar, né, para a gente ir também finalizando a nossa entrevista, o que representou particularmente para você poder estar à frente de todo esse trabalho, todas as ações, e ao olhar, né, sei que você já falou um pouquinho sobre isso, mas quando olha para trás todas as decisões, o que poderia ou deveria ter sido feito de diferente, que eu acredito que pelos resultados alcançados, poucas coisas que não influenciariam tanto essa questão final, essa parte no que a gente chegou, mas principalmente que tratasse a respeito desse orgulho, o que representou pessoalmente estar à frente diante de uma coisa tão grave,
nova, né, até então desconhecida, e conseguiu lá, junto a toda a equipe do Hospital das Clínicas, todos os profissionais de saúde, e principalmente aqueles do apoio, porque desde o segurança, da equipe de limpeza, que são fundamentais também em cada etapa, em cada protocolo que foi cumprido durante todos esses atendimentos. Na verdade, quando a gente olha para trás, né, vê o enorme desafio que a gente venceu. Eu nunca imaginei, se me dissessem tudo que eu ia ter que enfrentar, sinceramente, com toda a sinceridade, eu ia falar para você, não sou capaz. Porque no final de 2019 para 2020, né, eu já era chefe do serviço do HC, de infectologia, e me pediram e eu aceitei ser chefe do departamento. Então eu era chefe tanto do setor de infectologia dentro da Faculdade de Medicina quanto do HC. Falei, bom, vai ser muito trabalho, mas ninguém imaginava o que ia acontecer, né? E os desafios foram imensos, e aí a gente vê justamente o que você falou, a capacidade de união. Nunca seria possível fazer com a qualidade que a gente fez. Eu acho que a gente salvou um número de vidas muito mais alto do que a grande maioria conseguiu no Brasil, por conta dessa união que nós tivemos em Botucatu e por conta do trabalho de todos os profissionais de saúde. Dos nossos médicos residentes, que foram verdadeiros heróis, a gente homenageou os nossos médicos residentes, pôs uma placa no nosso departamento, porque se a gente trabalha muito, nós que somos professores, docentes, eles suam a camisa assim o tempo inteiro. Os nossos médicos contratados, toda a equipe de enfermagens, eles trabalham demais também, diuturnamente, com coisas pesadas mesmo, inclusive esforço físico, se expondo demais. Os técnicos de radiologia, o pessoal da nutrição, fisioterapia na pandemia, a gente nunca ia conseguir tocar um paciente do UTI se não fosse os fisioterapeutas. O pessoal de limpeza, se expondo demais, mexendo naquilo que a gente não queria mexer. Então, tudo foi uma conjunção, e aí os profissionais da área de segurança, os policiais, o pessoal da área de pronto atendimento, falei já do setor primário, né? Quando a gente olha para trás, a gente fala, nunca seria possível se você tivesse pensado, né? É uma situação de guerra. Né? Na guerra você acaba se descobrindo, acaba tirando forças de você não sabe da onde. Eu te falei que teve 2 vezes que eu achei que a gente não ia conseguir. Né? A primeira delas foi em setembro, no auge do primeiro pico. A gente teve que sentar, respirar, reorganizar algumas coisas. E agora, em abril também, eu falei, gente, a gente não vai conseguir, a gente vai quebrar. Mas paramos, respiramos e conseguimos reorganizar e conseguimos ir à frente. O que a gente poderia ter feito diferente? Vou falar 2 coisas muito importantes. O álcool gel chegou antes da máscara. Isso foi muito errado, muito errado. Nós devíamos ter atentado a uma coisa simples, é uma doença de transmissão respiratória. Primeiro era obrigatório, devia ser os 2 juntos, né? Mas primeiro, vocês lembram que não tinha álcool gel para vender e ninguém falava de máscara. Nós devíamos ter implementado o uso de máscara antes. Isso foi muito errado, né? Deveríamos ter feito de forma diferente. E uma segunda coisa, insistido mais na questão de evitar a mobilidade internacional lá no começo da pandemia. Isso a gente viu que é muito importante. Países que conseguiram se fechar, ainda que seja difícil para o Brasil, e mais fácil para esses países que eu vou citar, por exemplo, Nova Zelândia, Austrália, já são países isolados, acesso bem restrito, né? Mas a gente deveria ter feito isso, porque o influxo de pessoas com Covid-19 foi muito grande no Brasil, não havia controle nenhum, e aconteceu o que aconteceu, né? Você vê que os Estados Unidos até hoje tem restrição para vai querer brasileiro entrar nos Estados Unidos, você não entra. São 14 dias no México de quarentena, porque justamente aqui a transmissão está muito alta, né? A gente deveria ter feito isso lá no começo. Temos, então, a última pergunta aqui na entrevista com o Dr. Alexandre Naime. Quem que mandou a pergunta aí, Gui? É isso mesmo, Kleber. Aqui pelo Facebook, a Jéssica Machado está mandando a seguinte pergunta. Minha irmã tomou as 2 doses da vacina, mas ela, infelizmente, pegou o Covid. Depois que passar a quarentena e todo o isolamento, ela tem que fazer o teste novamente? Não está recomendado fazer o teste depois de... Eu estou entendendo que ela tem um quadro leve, não precisa ser internada. Sim. Depois de 10 dias de sintomas, ela não estará mais transmitindo. Isso mantém para a variante Delta. Ela não, apesar de ser mais transmissível, ela não aumenta o tempo de transmissão. Então não é necessário nenhum teste para avaliar se ela já está curada. 10 dias é mais do que o suficiente.
Na verdade, a gente fala, o certo é 9. A gente coloca 10 para dar já um dia de lambuja e já não errar. O Estação Notícia conversou com o Dr. Alexandre Naime, médico infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Dr. Alexandre, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ter participado conosco ao vivo, esclarecendo, passando todas as informações necessárias e absolutas para que a gente continue nesse desafio. A pandemia ainda não acabou. Temos muito ainda para poder trabalhar, atuar e realmente fazer com que essa transmissão diminua cada vez mais, ainda mais por conta dessa novidade aqui de Botucatu da variante Delta. Conte sempre com o nosso trabalho, seja bem-vindo sempre, doutor. Todas as vezes que precisar, Estação Notícia está com os microfones abertos para esclarecimentos e demais informações. Muito obrigado, você tem uma excelente semana de trabalho. Sou eu que agradeço o convite, Kleber, Cristiano, Guilherme, um enorme prazer estar aqui nos seus estúdios e dizer da importância, né, de um canal de comunicação que se compromete com a informação verdadeira, com a informação ética. Nós estamos vivendo a 5ª maior pandemia que já assolou a humanidade. A Covid-19 já matou mais de 4.400.000 pessoas. É a 5ª pandemia que mais matou. E se não fosse esse tipo de canal, teríamos muito mais dificuldade em conversar com a população. Muito obrigado pelo convite. Contem sempre comigo. Termina agora Estação Notícia, de segunda a sexta, pontualmente às 4h20 da tarde. Estação Notícia. Oferecimento Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir.